E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês 3 coisas que eu faria diferente se eu fosse me preparar para uma seleção de mestrado em Direito hoje. É óbvio que se eu fosse fazer a seleção de mestrado hoje eu faria muito mais do que 3 coisas diferentes, mas eu quis destacar aqui para vocês 3 pontos que eu acho que com certeza iriam me ajudar bastante se eu tivesse feito diferente. Antes de eu falar exatamente as 3 primeiras coisas, é importante eu dizer que quando eu fiz a minha primeira seleção de mestrado, eu estava no 10º semestre. Então eu estava no último semestre da minha faculdade e durante esse ano eu tive que fazer o OAB, eu tive que ir para fazer a monografia e fiz a seleção de mestrado. E eu não sei se vocês sabem, mas eu não passei. Eu tentei a seleção de mestrado tanto da UFC, aqui no estado do Ceará, e tentei também em Brasília, na UNB. Não passei em ambas, mas uma coisa importante foi que, apesar de não ter passado e obviamente eu ter ficado bastante chateado com isso, eu tentei ver o que eu tinha errado, o que tinha feito, o que tinha me prejudicado em ambas as seleções. E foi muito interessante também porque, apesar de eu não ter passado, eu consegui avançar, especialmente na UNB, em fases importantes, o que me possibilitou compreender melhor como que funcionava o processo seletivo. E aí vamos lá, né? É óbvio que se você vai tentar um processo seletivo em qualquer lugar, você precisa conhecer o local, precisa conhecer quem são, como é que funciona a seleção. Eu não vou entrar nessas questões sobre a edital, porque enfim, isso daí é um ponto talvez para um outro vídeo. Mas uma coisa que eu com certeza faria diferente, eu tentaria usar ainda mais a minha monografia como uma forma de base de desenvolvimento do conhecimento necessário para a produção, para a criação do meu projeto de pesquisa. Primeiro, eu não deixaria de fazer, de tentar a seleção ao final do meu curso. Isso eu manteria. Talvez eu só me organizasse melhor com relação aos prazos, mas com certeza a minha monografia teria muito mais conexão com o tema que eu iria propor no meu projeto de pesquisa. E aí você pode pensar assim, pô, mas quer dizer que não teve nada a ver? Não, não é bem assim. Na minha monografia, eu efetivamente trabalhei uma teoria que eu utilizei como marco teórico no meu projeto de pesquisa. Porque na minha monografia eu tratei sobre teoria de justiça associada à teoria dos sistemas, desenvolvida pelo alemão Niklas Luhmann. E essa teoria acabou sendo muito importante para mim no desenvolvimento não só do meu projeto de pesquisa para o mestrado, mas como um todo, porque eu acabei me filiando à corrente de pesquisadores que tratam com esse tema, que tratam desse tema. Mas o ponto é que a minha monografia, por ter tido uma temática bem distinta daquilo que eu planejava desenvolver no projeto de pesquisa, eu deixei de utilizar muita coisa que foi desenvolvida nela. Quer dizer então, sabe, você está indicando que a gente faça uma espécie de autoplágio, de pegar o que a gente fez na monografia e trazer para projeto de pesquisa no mestrado? Não, não é isso. Só que, como você vai desenvolver uma monografia, e você vai ter que se debruçar sobre vários textos, e você vai ter que se organizar em vários assuntos, é muito interessante que você utilize de forma eficiente o seu tempo. E aí, se você já ter uma ideia daquilo que você planeja para um projeto de pesquisa de mestrado, vale muito a pena que você então desenvolva a sua base teórica, o seu levantamento bibliográfico no período do desenvolvimento da monografia. E aí você acaba ganhando bastante tempo, né? Porque afinal de contas a base que você utiliza de marco teórico na monografia você pode trazer para o seu projeto de mestrado. E aí pessoal, antes de eu falar das outras 2 coisas que eu faria diferente, só queria pedir para você aí que, se você estiver gostando do conteúdo do canal, que você curta, por favor, se estiver fazendo sentido aqui, e compartilha com alguns dos seus amigos que estejam nesse mesmo momento, né, de desenvolvimento de TCC, de pensando em fazer mestrado, porque quanto mais gente a gente chegar, mais gente a gente acaba ajudando. Voltando aqui então, a segunda coisa que eu faria diferente, e essa aqui com certeza eu faria diferente, eu teria separado um tempo muito maior para a leitura de metodologia.
Pessoal, acaba que quando eu fui fazer meu mestrado, doutorado, meu projeto de mestrado, na verdade, né? Doutorado não, já tinha mais entendimento. Mas quando eu fui fazer meu projeto de mestrado, eu fui muito uma tentativa e erro. Eu peguei alguns projetos que tinham sido bons, projetos de alguns colegas, então eu conversei com muita gente, isso foi uma coisa que eu fiz bem. Eu tentei ter o máximo de informações possível de quem já tinha feito aquele processo seletivo e acabou que isso me ajudou muito, mas eu certamente teria lido muito mais sobre metodologia. Na verdade, eu tenho a sensação de que é necessário para muitos alunos uma boa leitura de textos de metodologia de pesquisa, porque essas leituras elas acabam lhe ajudando a entender melhor quais são as bases de um bom trabalho acadêmico. E se você entende bem qual é a base de um bom trabalho acadêmico, fica naturalmente mais fácil desenvolver um bom projeto de pesquisa. E é fundamental em qualquer seleção que você vá fazer, de mestrado, de doutorado, que você apresente um bom projeto de pesquisa. Então, separar tempo para ler sobre metodologia é muito bom. E não só isso, é pegar trabalhos que desenvolveram pesquisa usando recursos metodológicos distintos. Por exemplo, você pegar um trabalho e pesquisar trabalhos que usaram uma metodologia de pesquisa empírica, de análise de discurso, ou então você pegar trabalhos que desenvolveram metodologia de pesquisa em direito com etnografia, enfim, você se familiarizar dessas técnicas de pesquisa empírica que estão disponíveis para qualquer pesquisador, incluindo o pesquisador do direito. E isso é bom porque ajuda você a pensar melhor o seu trabalho, a pensar ele de uma forma mais organizada e lhe dá uma base que acaba sendo bastante útil na hora de escrever o seu projeto. E aqui eu vou indicar dois livros, que na verdade nem são livros bem introdutórios até desse tema, que são o livro Carta de uma Orientadora, da professora Débora Diniz, e aí ele deve estar aparecendo aqui em algum lugar, a imagem dele. Esse livro eu indico para todos os meus alunos que estão fazendo monografia, mas ele acaba sendo bastante útil porque ele explica várias coisas importantes, como desenvolver um bom problema de pesquisa, o que é um tema de pesquisa, tem um conceito de título funcional que serve como um guia no desenvolvimento do seu trabalho. E o outro livro bastante útil também é o livro do professor Nitish Moneburn, que é o livro, agora eu não me recordo o nome exatamente, mas ele vai aparecer por aqui em algum lugar. É o livro que eu acho que é Metodologia de Pesquisa em Direito, Metodologia de Pesquisa Jurídica, uma coisa assim. Esse livro ele também é muito bom. Ambos os livros são curtos, então vale muito a pena a leitura deles. E a terceira coisa que eu faria diferente, com certeza, eu começaria a escrever o mais rápido possível. Eu começaria a escrever, se possível, no primeiro dia, no momento em que eu comecei a sentar e comecei a pensar em desenvolver um projeto de pesquisa, eu tentaria começar a escrever. Isso é uma coisa que eu indico não só para quem vai fazer um projeto de pesquisa, mas para quem vai desenvolver um TCC, uma monografia. Aí você pode estar pensando assim, cara, mas como é que eu vou escrever? Eu nem sei o que eu quero, não faz sentido, eu tenho que ler muita coisa antes. E é verdade. Você tem que ler efetivamente muitos livros, você tem que ler muitos artigos para que você possa desenvolver um bom trabalho. Mas isso não quer dizer que você não possa começar a escrever logo desde cedo. E eu explico. Se você escreve nas fases iniciais da sua pesquisa, fica muito mais fácil para você lá na frente revisar e selecionar aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim. Mas até mais importante do que isso, se você começa a escrever logo, pelo menos as suas ideias iniciais, aquilo que você tem interesse em pesquisar, aquilo que você tem interesse em desenvolver, se você começa logo, você consegue organizar melhor suas ideias. O que acontece, né? Pelo menos aconteceu assim comigo. Eu fiquei por muito tempo fazendo mapas mentais, fazendo rascunhos. Eu peguei, pessoal, eu tinha um quadro no meu quarto e eu botei uma frase, que era uma frase que meio que reduzia toda a minha ideia de pesquisa nela. E aí eu passava e ficava olhando para essa frase e acabou que isso me ajudou muito, porque eu sempre sabia o que eu queria desenvolver. Mas eu deveria também ter escrito, começado a escrever logo. Por quê?
Porque a escrita, pessoal, ela nos impõe que a gente estruture melhor as nossas ideias, que a gente organize melhor as nossas ideias. Então, quando você passa por uma fase de escrita, mesmo que você não tenha ainda domínio do conteúdo, você começa a identificar aquilo que você não sabe. Então, se você pensa num tema, numa proposta de tema de pesquisa, pega o Word, pega algum arquivo, algum desses editores de texto e começa a escrever sobre esse tema. Começa a escrever aquilo que você sabe sobre esse tema. Escreva pelo menos 2 páginas sobre esse tema, tirando daquilo que você sabe, né? Sem fazer uma pesquisa, sem ir atrás do Google. E aí você vai começar a perceber aonde que estão as suas lacunas. Você vai começar a perceber que algumas coisas que você achava que era muito interessante não são tão interessantes assim. Você vai começar a identificar aquilo que faz mais sentido e aquilo que não faz tanto sentido na hora de propor um trabalho, propor uma pesquisa. Então, realmente, essa dica aqui para mim, ela serve para todo e qualquer trabalho acadêmico, todo e qualquer trabalho que você pensa em desenvolver. Comece a escrever. Começa nem que seja com um resumo pequeno daquilo que você acha que seria interessante. Tira da mente aquilo que está bagunçado e organiza num papel. Por quê? Porque esse processo, além de destravar sua escrita, que é uma coisa muito importante, quanto mais você tem facilidade de escrever, mais fácil fica essa fase, que para muitos alunos é uma fase mais difícil, e mais produto você vai ter para revisar, para analisar. E aí, lá na frente, pode ser que isso seja muito útil para você quando você estiver na fase de efetivamente construir um projeto mais robusto, porque aí você pode retornar para todos os produtos escritos que você já possui e ali você vai começar a identificar provavelmente alguns pontos em comum. É muito interessante, pessoal, porque mesmo hoje, quando eu volto para os meus textos mais antigos, rascunhos que estão aqui no meu computador, existem alguns elementos que estão sempre ali. E aí eu consigo identificar que esses elementos são elementos que para mim fazem sentido e são elementos que até hoje eu penso como categorias úteis, como questionamentos válidos dentro de um campo de pesquisa. Pois é isso, pessoal. Então, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, compartilha com seus amigos e manda mensagem aí de temas que você acha que seria interessante para a gente comentar aqui. Valeu e tchau. Um abraço.